Vamos ouvir agora uma brasileira, tcheca, italiana, duquesa ainda por cima, duquesa de Snitsek, a professora Andréa Bergalo, da Universidade Federal de Viçosa, que é doutora em motricidade humana em dança pela Universidade Técnica de Lisboa, mestre em educação física, foi orientanda do professor Hugo Lovisolo, professora da Federal de Viçosa, do curso de dança, onde coordena o programa Argumentos do Corpo. É bailarina, intérprete, coreógrafa independente. Andréa vai apresentar o trabalho Políticas do Corpo, Estrutura Poética da Dança Contemporânea, no qual vai falar sobre a prática de processos criativos e das representações do corpo no campo das artes. Ela vai trabalhar com uma mostra específica, que foi a mostra Solos de Dança do SESC, do ano de 2008. A Andréa vai trazer a reflexão que ela faz sobre essa mostra, sobre a relação política, a negociação política que existe também dentro de um processo criativo. Andréa, obrigada por você ter vindo. Bom dia, eu queria agradecer ao programa, os organizadores do CAC, e em especial a Fernando, João, Ricardo e Denise, que eu ouço muito falar, eu tenho contato mais direto com a Denise, mas estou sempre ouvindo os comentários e tendo um contato um pouco mais, não tão intenso. Eu queria aproveitar a fala da convidada italiana para falar para dar uma introduzida nessa questão do corpo, e do que a Macara trouxe também com os filmes, que é o filme do Almodóvar, que é como é que é o nome? A Pele que Habito, e um outro filme que também eu acho que pode trazer bastante essa questão relacionada ao meu corpo, à pele, quem eu sou, onde eu estou, como eu me posiciono, que é a Natureza Selvagem, que foi também um filme dirigido pelo Champagne, e que me afetou profundamente, que eu acho que tem a ver com o que a Macara traz sobre essa questão da pele, e que pele nós habitamos, porque a gente está sempre em transição e sempre em negociação com as pessoas do entorno, não posso sentar com as pernas afastadas, não posso isso, não posso aquilo, então a gente está sempre vestindo uma pele, inclusive nós todos agora aqui nesse momento. E com relação à natureza selvagem, porque eu acho que a gente não tem domínio. E aí eu vou começar a minha fala falando um pouco sobre essa questão do domínio, da liberdade. E a arte, a gente tem uma visão romântica da arte, como se nós tivéssemos a liberdade total das decisões e sobre aquilo que a gente quer e que deseja comunicar aos outros. Então, nesse sentido, quando eu falo trago essa abordagem sobre políticas do corpo, porque eu tive uma preocupação no decorrer da minha profissionalização, que começou muito tarde, mas, enfim, sobrevivi e posso falar que eu vivo de dança há pelo menos 27 anos, e que eu me achava muito livre, que eu achava que eu podia tudo na hora que eu quisesse, do jeito que eu quisesse. E essa foi uma descoberta que, através dos estudos e de contatos com pessoas que foram determinantes da minha formação, além da minha formação como artista, prática, como quem faz arte mesmo, com o Hugo, enfim, com meus professores da educação física no Sul, que na época não tinha outra formação para o meu interesse, então, no qual eu tive acesso à educação psicomotora, onde a gente entende que o desenvolvimento e as relações da produção de conhecimento são indissociáveis na parte cognitiva, motora e afetiva, e hoje a gente tem isso muito forte nas sociedades, porque é um desenvolvimento holístico, essa percepção muito maior desse corpo que está aqui, que comunica, que eu, como profissional da arte, eu tenho, esse é o meu objetivo, além das minhas questões cotidianas. Então, essa ideia de liberdade, essa ideia de contexto, de quem sou eu, das relações que eu tenho, das minhas referências e aquelas referências que eu imito, elas estão impregnadas e definem as minhas opções. Enfim, então, esse trabalho, eu parto desse entendimento, para poder falar do trabalho, vou tentar ser bem sucinta, que todo conhecimento, toda a teoria e os termos que a gente usa para definir tantas questões antropológicas, filosóficas relacionadas ao corpo, eles surgem e se dão
absolutamente através do corpo, né? Porque as coisas têm nome, estão classificadas, estão organizadas porque o corpo se relacionou com o contexto, com o espaço, e a partir disso ele começou, né, no processo de racionalização e da experiência, né, e da relação com o mundo, com as coisas, a nomeá-las, não é isso? Então, a construção do pensamento lógico, matemático, por exemplo, que é o que, como a gente se organiza em termos numéricos e geometricamente, enfim, tem uma série de questões relacionadas ao pensamento lógico, ela se deu através do corpo, né? Através da relação do corpo, né? Quando eu aprendi que a criança joga o objeto do bercinho e que o trajeto desse objeto até cair no chão já é uma forma dele compreender a relação objeto-espaço, não de uma forma racional, mas através do que aquela ação produz em termos de ruído. Ele joga a primeira vez, ele se assusta, a segunda ele já está querendo ouvir, né, o objeto cair. Então tem uma série de coisas que estão implícitas com relação à forma como nós nomeamos, organizamos e teorizamos o mundo, que estão diretamente relacionadas com a construção do conhecimento via ações, né? Porque o estar no mundo nos permite associar e entender todas essas questões. Então, eu venho, no que eu vou expor, partindo desse princípio, né, que é com esse corpo que a gente percebe e se posiciona no mundo, e que as nossas opções não são livres, né? A gente está sempre atrelado, sim, temos essa liberdade, porque nós temos sempre mais de uma opção. Nunca é uma opção só, né? Então a gente tem a liberdade da escolha. Mas dentro dessa estrutura de liberdade de escolha, a gente tem que negociar. Não tem jeito. Então, essa ideia de política do corpo, ela surgiu inicialmente via psicomotricidade, depois via mestrado, que eu tive a felicidade de encontrar o professor Hugo, né, e trabalhar sobre as políticas públicas no Rio de Janeiro na década de 90 e passar a me entender como uma pessoa não apolítica, mesmo que eu tenha que ser assim, né, assim, porque eu me achava não pura, né, que eu era uma pessoa pura, que eu não me envolvia, que lobby, que isso, que não sei o que. Aí eu precisei estudar isso para poder me entender como ser político, né, um ser político. E foi através desse estudo sobre o que aconteceu com as políticas públicas e o desenvolvimento da produção de conhecimento com dança, né? A dança na década de 90. A partir disso eu comecei a me entender e a compreender meus amigos de outra forma e fiquei interessada em saber como é que isso se daria na prática de artistas, né? Dentro do meu fazer, como é que acontece. Então, eu trabalhei em várias companhias aqui no Rio, né? Participei de muitos eventos e escolhi o Solo de Dança do Sesc porque ele produzia um contexto que no início eu falei muito mal, critiquei muito e só passei a entender depois de ter estado nele por 3 vezes, né? Então, que é uma estrutura que convida artistas, e esses artistas são 4 coreógrafos, né, e 4 intérpretes, e esses 4 coreógrafos convidam 4 intérpretes com os quais nunca trabalharam, e 4 intérpretes convidam 4 coreógrafos com os quais nunca trabalharam. Dentro dessa perspectiva, com muitos amigos intérpretes, né, Marcelo, eu fui percebendo que havia uma questão muito forte de reclamações, de lesões, de dores, de tratamento, de briga, porque esse processo ele se tornava muito intenso, porque eles nos chamam em dezembro e a gente tem que apresentar em março. Quer dizer, até você escolher, acertar a parceria, produzir o trabalho e chegar nesse produto, é caminho só de ida, não tem volta, né? Então, o resultado desses trabalhos, ora tinha uma resolução, ora não, porque aquela combinação não surtiu um efeito para solucionar a questão que estava sendo comunicada ou tratada esteticamente, né, a partir daquela hora. Enfim, essas lesões, isso me chamava muito a atenção, né, essa briga, né, porque na verdade quando a gente fala sobre os hábitos, eu chamo de caminho da vaca, né, que a gente sabe que a vaca ela faz sempre o mesmo caminho para o pasto. Então, todos nós temos os nossos caminhos da vaca, né? Seja na hora de acordar, de se alimentar. Então, essa saída do caminho da vaca, né, que no caso era eu não trabalhar com uma estética ou com
uma linguagem, digamos, né, fácil, ou então de fácil leitura e de fácil acesso, que era um encontro com a diversidade, né, com o outro, que não era o meu caminho comum, né, provocava o desconforto. Assim como a produção de conhecimento e a inteligência, ela exige desequilíbrio, que é o acesso ao que não é conhecido, né? Quando você acessa, você desconhece, depois você tem essa estrutura que te deixa fora do chão, até que você, como é que a gente diz, assimile aquela informação, se aproprie para poder entrar num novo estado de equilibração. Só que ali naquela estrutura do SESC, naquele contexto imediatista, aspas, né, porque a gente tem uma visão de que a arte precisa de um processo muito longo, e precisa mesmo, mas enfim, naquela proposição ali, acabaram que iam surgindo novas perspectivas, surpresas, né, pessoas que dançariam uma coisa e estavam fazendo uma outra, tratando de uma outra linguagem, de forma às vezes desconfortável ainda, porque era pouco tempo, e ao mesmo tempo decepcionante para aquele que iria assistir aquela pessoa que estava acostumada a ver dançar samba dançando o balé clássico, por exemplo, né? Estou sendo bem grosseira no meu exemplo, mas enfim. E foi através dessa inquietação que eu resolvi, junto com as minhas orientadoras, a professora Macara e a minha orientadora Denise, que me suportaram, né? Que eu resolvi resolvi investigar. A princípio eu peguei 4 parcerias, foi impossível porque foram 200 páginas só com 2, seriam pelo menos umas 400 ou 500 com 4 parcerias para poder entender. Foi feito um acompanhamento e no fim, entre todo esse acompanhamento e uma análise, uma forma de metodologia de análise interpretativa por triangulação, né, onde eu tinha diário de bordo, imagens, depoimentos, e foi feita toda uma análise com relação a isso, para poder discutir, chegar a essa ideia de políticas do corpo. As políticas do corpo, elas estão entendidas aqui no sentido de que, nesse sentido do estranhamento, né, porque quando a gente não entende, deixa de ter a possibilidade de compreender que a minha própria forma de observar o outro, ela já é meio que um caminho da vaca se nós não estivermos abertos para perceber outras coisas que não surgem ao nosso olhar. Né? Então, como aqui todo mundo é diretamente ligado à comunicação, muitas vezes a gente perde a oportunidade de experimentar aquilo que não nos pertence para poder ter um olhar diferenciado, como, por exemplo, nas palestras, né, nas falas dos 2 professores que trouxeram para mim uma perspectiva inédita com relação ao assunto. Então, essa política se dá porque a percepção ela é meio que uma estrutura que tem a ver com os nossos gostos, que tem a ver onde eu vivi, com quem, quais são nossas referências. E para isso, né, para a gente poder exercitar e ver como é que funcionariam as políticas do corpo, nós partimos da perspectiva, né, das perspectivas de política da Hannah Arendt, né, das ideias do Foucault com relação a que corpos são esses, e chegamos às nossas escolhas, uma escolha que foram 2 parcerias inéditas, que foi a Ana Botafogo e a Ana Vitória, né, que a Ana Botafogo todo mundo sabe quem é. A Ana Vitória é uma coreógrafa de dança contemporânea, eu trabalhei com ela durante 9 anos, e a gente fez uma análise, eu fiz um diário de bordo, um acompanhamento do trabalho dessas 2 pessoas nos estúdios, e como é que isso, qual foi o efeito disso no resultado. Né? Não com juízo de valor se é bom ou se é ruim, mas o que foi possível perceber nessa estrutura do inédito para cada corpo. Como é que cada corpo funcionava. Então, essa transição da macro, né, do macro, das políticas públicas e do efeito disso no campo da dança e das formas de produção, passou para a microescala, que foi essa entre corpos, 2 corpos e a discussão, sabendo que a gente tem um efeito quando entra num estúdio. O processo de criação é um processo muito íntimo,
né, e que isso tem, a nossa presença já tem um efeito naquela estrutura ali, que é uma estrutura bastante íntima, né. Isso eu fechei o doutorado em 2012, né, a gente ainda vai fazer a produção do livro, mas aí eu já estou querendo trazer, partindo disso, né, dessa ideia, dessa modificação e de que a gente negocia o tempo todo, que tem a ver com o que a Macara trouxe, que tem a ver com esse novo sujeito, que são as bonecas, né, que existe e está surgindo, né, que é inédito agora, uma nova questão que eu gostaria de trazer, para além desse trabalho em relação a essa política dos corpos, que é essa política dos corpos nos espaços abertos, né, que a gente tem aí toda uma mudança e um pensamento com relação aos locais especializados para receber esses discursos que são estéticos, né, através do corpo, e que tem uma proposição em lugares que não são esse. Né? Essa organização que a Macara citou, que é vocês sentados aí, nós sentados aqui, que surgiu já na década de 60, que não são lugares especializados, e a gente tem agora uma nova estrutura de organização que mexe com as hierarquias, que já mexeu, por exemplo, em Tiana Botafogo, dançando uma dança contemporânea num espaço de arena que não tem toda aquela estrutura hierárquica, né? Apesar de ter sido mantida, a gente não pode negar essa estrutura, que é como a gente está fazendo isso nas áreas e nos espaços urbanos. Né? Até quando antes de vir eu fiquei pensando assim, meu Deus, defina o espaço urbano, porque eu estou morando na roça, né? Eu morei no Rio 25 anos, agora eu estou morando num lugar onde é semi-urbano, digamos, né? Mas vamos definir como é que é isso, o que é essa relação direta com o espaço urbano, com a construção do discurso através da dança, e como eu vou me comunicar, e qual é o tipo de interferência, e se nós estamos, de fato, abertos à interferência. Né? Então, assim como a Ana Botafogo, no seu fazer com a Ana Vitória, foi afetada de alguma forma e não modificou todas as suas questões com relação à dança, o seu corpo e o seu papel, a Ana Vitória foi afetada de certa forma no sentido de como lidar com aquele corpo que tem uma linguagem bastante definida, né, e arraigada, e que é muito importante para nós todos, né, não no sentido crítico. Como é que a gente percebe e compreende essa nova forma de organização dos discursos e propostas comunicativas da dança e da performance nos espaços urbanos. Então a gente tem uma série de coisas acontecendo nessa semana e na próxima, que é o panorama de dança contemporânea, onde essa perspectiva é de interação e de transformação, aplicação do conhecimento. Eu gosto muito dessa ideia de como é que eu aplico o conhecimento que eu adquiri no meu doutorado, né, e as teorias todas que fundamentam o meu discurso verbal ou escrito. Como é que eu pratico? Então, como é que nós estamos praticando, né, depois de tantas mudanças, transformações e entendimento do potencial político da arte e do corpo, né, não poderia ser diferente, dentro do contexto contemporâneo. Né? Então, assim, eu não tenho como responder, porque eu estou me debatendo com essa questão. Os trabalhos que aparecem para mim, os trabalhos que eu venho realizando, as pessoas que eu venho chamando para ir para Viçosa levar, né, as suas obras e as suas questões, cada vez mais são em espaços abertos. O palco italiano, ele está sendo... Eu estou com 3 dias agora reservados no palco italiano, e eu acabar que eu só vou usar um dia dos 3 que eu reservei, porque a maioria dos trabalhos vai ser feito em espaço aberto. E aí surge no momento, está sendo discutido no momento, no campo da dança especificamente, esse tipo de proposta, e se de fato, nós estamos disponíveis e a gente vai jogar com a interferência e com aquilo que nos é inédito, que a gente não que nos é inédito, porque nós não temos domínio ou entendimento de como o outro vai reagir sobre aquilo que eu estou propondo naquele momento, que é uma forma de construção da obra em tempo real, né? Naquele momento, naquele local, com aquelas pessoas, sem saber qual vai ser a reação para aquilo que está sendo proposto. Então, eu tenho
Não vai dar tempo. Então tem outro... Hein? Não, eu só ia mostrar, mas não adianta porque o vídeo não está abrindo. Não adianta. Eu posso deixar depois o endereço, né? De trabalhos que têm essa perspectiva de entender que isso é uma nova forma, nem pior nem melhor, é simplesmente uma nova forma, e que isso tem um caráter que nos apresenta a vulnerabilidade do domínio da nossa liberdade com relação com aquilo que produzimos, assim como também na forma como nós produzimos os nossos textos e conhecimento. Então, essa ideia da política e do corpo vem me obrigando, né, a sair do meu caminho da vaca e entender que o nosso poder de entendimento e de formas de nos colocarmos no mundo tem uma relevância super importante, política, e sofre os efeitos daqueles lugares onde a gente está, para o bem e para o mal. Né? Então, é mais ou menos nessa linha que eu queria trazer essa ideia de política, da política das percepções, que a gente tem um efeito sobre o outro e um efeito sobre o todo, e que, da mesma forma, na mesma perspectiva, nós somos afetados também pelo contexto que a gente cria em paralelo. Né? As pessoas que tiverem interesse, né, enfim, ao acesso ao trabalho de forma mais detalhada, isso já está publicado, eu acho que pela FMH, né, não foi feita a publicação ainda, da tese, né, e é isso. Eu queria trazer essa nova perspectiva, que é a relação com o espaço urbano, e que interagir com o espaço urbano não é uma proposta fácil, é cheia de riscos, como a produção de conhecimento e a produção de textos, cheia de riscos. Muito obrigada.